Olá, exploradores do cosmos! Bem-vindos a mais uma jornada pelo universo e suas histórias fascinantes. Hoje, vamos viajar no tempo, de volta ao século XV, para conhecer o homem que, com a força de sua mente, moveu a Terra e mudou para sempre nossa visão do universo. Esta é a história de Nicolau Copérnico. Imaginem nascer em um mundo onde uma verdade era absoluta e inquestionável. A Terra, nosso lar, era o centro de tudo. O Sol, a Lua, os planetas e todas as estrelas giravam em perfeita harmonia ao nosso redor. Essa era a crença sustentada por mais de 1000 anos, reforçada pela ciência de Aristóteles e Ptolomeu e abençoada pela Igreja. Questionar isso era como questionar a própria realidade. Foi nesse cenário que, em 19 de fevereiro de 1473, na cidade polonesa de Toru, nasceu um menino chamado Nicolau Copérnico. Filho de um comerciante, ninguém poderia prever que ele estava destinado a abalar os próprios alicerces do conhecimento humano. Sua jornada, de um órfão curioso a um revolucionário da ciência, é uma das mais inspiradoras da história. A vida de Copérnico mudou drasticamente aos 10 anos. Com a morte de seu pai, ele foi então criado por seu tio materno, Lucas Watzenrod, um homem influente, bispo da Vármia. O tio Lucas viu o potencial no sobrinho e garantiu que ele recebesse a melhor educação possível. Na Universidade de Cracóvia, o jovem Nicolau se encantou pela astronomia, mas seu tio tinha planos mais práticos para ele. Por isso, Copérnico foi enviado para a Itália, o coração do Renascimento, para estudar direito canônico e medicina nas prestigiadas universidades de Bolonha e Pádua. A Itália não era apenas um centro de aprendizado, era um caldeirão de novas ideias. Enquanto estudava, Copérnico não abandonou sua verdadeira paixão. Ele devorava textos antigos, aprendia grego para ler os originais e, o mais importante, observava o céu. E foi durante essas observações que as primeiras dúvidas começaram a surgir. O modelo geocêntrico, com a Terra no centro, era elegante em sua simplicidade, mas a realidade parecia mais complicada. Para explicar os movimentos observados dos planetas, especialmente o estranho laço que eles pareciam fazer no céu, o movimento retrógrado, os astrônomos ptolomaicos criaram um sistema incrivelmente complexo, cheio de círculos dentro de círculos chamados epiciclos e deferentes. Funcionava, mais ou menos, mas parecia artificial, forçado. Copérnico sentia que a natureza não deveria ser tão desajeitada. Deveria haver uma explicação mais simples, mais harmoniosa. De volta à Polônia, Copérnico assumiu o cargo de cônego na Catedral de Frombork. Era uma posição que lhe garantia estabilidade financeira e tempo para suas pesquisas. De uma torre com vista para a Lagoa do Vístula, noite após noite, ele mapeava o balé celestial. E foi ali, no silêncio da noite, que uma ideia radical, quase herética, começou a tomar forma. E se Ptolomeu tivesse errado? E se Aristóteles tivesse errado? E se todos, por 1400 anos, estivessem olhando para o problema da perspectiva errada? E se a Terra não fosse o centro de tudo? E se, na verdade, nosso próprio planeta fosse apenas mais um viajante cósmico, girando em torno de um Sol imóvel? Essa ideia, que hoje nos parece tão óbvia, era absolutamente revolucionária. Com o Sol no centro, tudo se encaixava com uma beleza e simplicidade matemáticas impressionantes. O estranho movimento retrógrado dos planetas não era real. Era uma ilusão de ótica, causada pelo nosso próprio planeta, a Terra, ultrapassando ou sendo ultrapassado por outros planetas em suas órbitas. A ordem dos planetas, o tamanho de suas órbitas, tudo fazia sentido de uma forma que o modelo geocêntrico jamais conseguiu. Copérnico ficou fascinado com a harmonia de seu novo sistema, mas ele também estava aterrorizado. Ele sabia perfeitamente o poder do dogma estabelecido. Desafiar a visão de mundo de milênios apoiada pela autoridade da Igreja era perigoso. O medo do ridículo e da perseguição o fez hesitar. Por quase 30 anos ele trabalhou em sua teoria em segredo, refinando seus cálculos, checando suas observações. Ele compartilhou suas ideias apenas com um pequeno círculo de amigos de confiança, através de um breve manuscrito não publicado, o Comentariolos, que circulou anonimamente. Mas a genialidade é difícil de esconder. Rumores sobre o cônego polonês que havia movido a Terra começaram a se espalhar pelos círculos intelectuais da Europa. Mesmo assim, Copérnico resistia a publicar sua obra completa. Durante esse tempo, ele não era apenas um astrônomo de Torre de Marfim. Ele era um homem renascentista por excelência. A
administrava as terras da catedral. Desenvolveu teorias econômicas que são estudadas até hoje. Atuou como médico tratando dos pobres gratuitamente e até mesmo como líder militar, defendendo seu castelo contra invasores. A virada veio com a chegada de um jovem e brilhante matemático alemão chamado Georg Joachim Rheticus. Fascinado pelos rumores, Rheticus viajou para Frombork para conhecer o velho astrônomo. Ele imediatamente reconheceu a importância monumental do trabalho de Copérnico e passou 2 anos com ele, estudando o sistema heliocêntrico e insistindo para que seu mestre finalmente publicasse sua obra-prima. Finalmente, no fim da vida, enfraquecido pela idade por um derrame, Copérnico cedeu. Ele confiou seu manuscrito Dur Evolution Absorbium Coeleste sobre as revoluções das esferas celestes a Rheticus para publicação. A lenda, talvez bela demais para não ser verdade, conta que o primeiro exemplar impresso do livro chegou às mãos de Copérnico em seu leito de morte. Em 24 de maio de 1543, ele teria despertado de um coma, visto e tocado a obra de sua vida, e então falecido em paz, aos 70 anos. Ele lançou sua revolução no mundo e partiu sem ver o terremoto que ela causaria. Inicialmente, a reação foi mista. Muitos astrônomos viram o modelo heliocêntrico não como uma descrição da realidade, mas como um truque matemático útil para simplificar os cálculos de calendários e posições planetárias. O próprio prefácio do livro, adicionado sem o conhecimento de Copérnico, sugeria que tudo não passava de uma hipótese. A Igreja Católica, a princípio, não se opôs, mas a caixa de Pandora havia sido aberta. Poucas décadas depois, astrônomos como Johannes Kepler usariam os dados de Copérnico para descobrir que as órbitas não eram círculos perfeitos, mas elipses. Então, veio Galileu Galilei. Com seu telescópio, ele viu as luas de Júpiter, provando que nem tudo orbitava a Terra. Ele viu as fases de Vênus, que só poderiam ser explicadas se Vênus orbitasse o Sol. Galileu não tratou o heliocentrismo como uma hipótese. Ele o defendeu como uma realidade física. E foi aí que o conflito explodiu. Em 1616, a Igreja declarou formalmente a ideia de que o Sol é o centro do universo como herética. O livro de Copérnico de Revolutionibus foi colocado no index dos livros proibidos, onde permaneceria por quase 200 anos. Mas a verdade científica, uma vez descoberta, tem uma força própria. A semente plantada por Copérnico, nutrida por Kepler e Galileu, floresceu plenamente no trabalho de Isaac Newton, que formulou a lei da gravitação universal, explicando por que os planetas se moviam daquela maneira. A revolução copernicana estava completa. O impacto dessa revolução foi muito além da astronomia. Ela mudou a filosofia, a religião e, fundamentalmente, a percepção da humanidade sobre si mesma. De repente, não éramos mais os protagonistas no palco central do cosmos. Éramos habitantes de um pequeno planeta rochoso, um entre vários, girando em torno de uma estrela mediana, em um canto de uma galáxia entre bilhões de outras. Essa percepção, que poderíamos chamar de humilhação cósmica, foi paradoxalmente um dos maiores saltos intelectuais da nossa espécie. Ao abandonar a ilusão de nossa importância central, ganhamos algo infinitamente mais precioso, uma compreensão mais honesta e profunda do nosso verdadeiro lugar no universo. Copérnico nos deu a maior lição de todas, a de questionar o inquestionável e seguir a evidência, não importa para onde ela nos leve. Hoje, quase 5 séculos depois, cada telescópio que aponta para o céu, cada sonda que viaja pelo sistema solar, cada imagem do telescópio espacial James Webb que nos deixa maravilhados, é um tributo ao legado daquele cônego polonês. Ele nos ensinou a olhar para cima e a ousar entender. A revolução que ele começou continua viva. Ela vive em cada cientista que desafia um paradigma, em cada pensador que questiona o consenso e em cada um de nós, quando olhamos para o céu estrelado com curiosidade e admiração. Gostou de conhecer a incrível jornada de Nicolau Copérnico? A história da ciência está cheia de mentes brilhantes que, como ele, ousaram sonhar com um universo diferente. Se você quer continuar explorando essas narrativas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Deixe seu like se você aprendeu algo novo hoje e compartilhe este vídeo com aquele amigo que também é apaixonado pelo cosmos. Seus comentários são muito importantes, então me diga, qual outra figura histórica da ciência você gostaria de ver por aqui? Muito obrigado por sua companhia nesta viagem. O universo
nos aguarda. Até a próxima!